Tudo vibra, até mesmo o seu pensamento. Todos os átomos e moléculas, elas vibram, tá? O que a gente achava, né? Até o dito de Anaximandro ele dizia isso, não o dito em si, mas o filósofo Anaximandro, né, na Grécia Antiga, ele foi o primeiro filósofo que falou átomo. Ele foi o primeiro a falar átomo. Qual que é a menor? Qual que é o apeiron? Né? Apeiron para eles era a substância que criou todas as coisas e é dela que subsiste todo o universo que um dia a gente pode ter. Né? Toda a possibilidade ela surge do apeiron, né? Que é a própria molécula, ou melhor, né? A própria substância de que a natureza ela se criou. Então o apeiron é aquilo que se criou, nada criou ele sempre existiu, na verdade. Para Anaximandro isso era chamado átomo. Para alguns filósofos era o fogo, para outros era a água, e para ele era chamado átomo, que é a molécula que é a menor de todas, que ela não pode ser dividida, né? Tem divisão nela, por isso do A. E depois de muito tempo, né, com a física moderna, podemos ver a partícula subatômica hoje, tem estudos sobre isso, experimentos da dupla fenda, você consegue entrar até mesmo em sites mais populares e ter uma noção um pouco mais aprofundada do que é um universo quântico. Se um átomo, né, ele for mais ou menos desse tamanho aqui, ó, vamos imaginar, o Anaximandro falava, cara, esse aqui é o átomo, ele não pode ser dividido, tá? É a menor. Aí todo mundo lá atrás, mano, esse cara, imagina os gregos, né? Esse cara é um gênio, ele tá à frente do tempo. Tá doido, tá à frente do tempo. Aí, há menos de 40 anos atrás, 50, 40 anos atrás, na Europa e junto nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, eles descobriram a partícula subatômica e eles viram que desse átomo gigantesco, o que é matéria, ou seja, presta atenção, o que é sólido, o que é matéria, é menos de 1%. Ou seja, se tiver ao redor do átomo desse tamanho, de expansão, que a gente acreditava ser matéria, que a gente acreditava ser palpável, na verdade o que é matéria é menos de 1%, que é o núcleo do átomo, e o que fica em volta desse átomo é energia subatômica. Então, o que é a sua prosperidade hoje? Ela é totalmente ligada à sua energia, tá? Anota isso, energia. Porque tudo que você tem é energia. Tudo que você consegue entregar hoje está relacionado com a energia que você tem. Nada mais, nada menos e nada diferente disso. É apenas a sua energia. E por que isso faz tanto sentido, né? Você pode ficar o dia inteiro estudando sobre prosperidade, tentando abrir negócios online, tentando fechar contratos, tentando vender o seu produto, tentando criar um produto, tentando criar um site de vendas ou um agente de IA o qual consiga revolucionar a sua condição financeira. Mas a verdade é que a única coisa que vai desbloquear, né, a sua prosperidade é você entender que tudo que você tem é energia. E depois da energia, né, o seu ativo mais importante é o seu tempo. Né? E isso combinado é muito, mas muito mais poderoso do que qualquer dinheiro, qualquer diamante, qualquer rubi, qualquer esmeralda, qualquer coisa. Você, num dia que você está depressivo, num dia que você está triste, você tem energia suficiente para levantar da sua cama e tomar um banho relaxante para você esquecer um pouco esse problema que te afaga, já vai ser responsável por 90% da sua melhora nos outros dias, só para você ter ideia. Entende? Uma decisão em um determinado instante do seu dia. Mas por quê? Porque você vai estar tão pesado, você vai estar tão triste que tomar um banho já é revolucionário para o seu corpo. Sabe? Você sair do seu estado de inércia e movimentar para fazer algo, nem que seja escrever uma página de um caderno, você já está manifestando a sua energia. E quando você coloca a sua energia para fora, o universo, entenda isso, o universo ele vai te retribuir com mais energia. Porque ele olha para você e pensa, poxa, se eu entreguei essa energia para ele e ele ajudou outras pessoas, criou as coisas que a gente acha que a gente cria a partir da nossa cabeça, né? Mas na verdade o universo ele influencia a gente a criar coisas, né?
Até porque a gente não criaria nada que seria só pra gente, né? Imagina, não, eu criei uma camisa que é só minha, né? Só eu posso usar. Então não cria, né? Quando a gente cria alguma coisa é pra gente melhorar a vida de uma outra pessoa, pra entrar na história de alguma forma, certo? Pra criar um produto em que a outra pessoa ela utilize e ela goste, né? Independente de qual seja, pode ser um mouse, né? Imagina antes de ter um mouse, a pessoa que criou um mouse ela revolucionou, entende? É um mouse, parece muito simples, mas é o movimento da sua mão dentro de um computador, sabe? Então a pessoa ela tem que ter uma genialidade muito grande para criar coisas muito simples, né? E você aí, fala, nossa, como que eu posso criar uma coisa simples em que eu fique bilionário? Entenda, você precisa entender a sua própria complexidade. A sua própria. Porque você acorda, imagina, hoje você acordou de manhã cheio de problema. Você não acordou e pensou, ai, que dia lindo, ah, como eu estou feliz. Ah, você acordou hoje e já foi pro celular. Você acordou hoje e não conseguiu nem tomar um banho gelado para acordar, para limpar a remela do olho. Sabe, você foi direto pro celular, você foi direto pro computador. A primeira coisa que você pensou foi no problema, na conta que você precisa pagar. Então, se você não muda o seu instante, o que você consegue fazer daqui para frente, que é isso que vai ditar verdadeiramente a sua realidade, nada mais vai. Aquilo que você pensa, tanto faz. Aquilo que você sente, ah, Antônio, mas você está falando isso, você falou no outro vídeo que é super importante. Eu falei do caminho, né? O caminho convencional. Se você quer ver o caminho convencional, de como manifestar tudo na sua vida, veja o último vídeo. Né? O título do vídeo é Você encontrará esse vídeo quando for a hora. Nesse vídeo a gente fala sobre o caminho correto. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do caminho inverso, tá? Que aí sim, aí separa os homens dos meninos, tá? Aqui é quem realmente quer ser próspero no nível total. Tem homem que vai chegar e falar assim, cara, pra mim ser próspero é ter 1 milhão. Para mim ser próspero é ter 100 milhões de reais. E a gente atribui logo um valor em dinheiro, né? Porque o dinheiro ele simboliza uma energia mais palpável, né? Uma energia material. Então, você falar de 100 milhões, você consegue mentalizar, você consegue colocar a sua energia. Mano, é bastante energia. 1 milhão, pô, de perto de 100 milhões, 1 milhão. Só que a gente está falando isso em formas de energia, entende? E as pessoas, infelizmente, elas se prendem aos números. Elas se prendem às formas, né? Ah não, que com 100 milhões eu compraria a casa tal, o carro tal. Mas aí eu te pergunto, você tem energia para manter 100 milhões na sua conta? Né? Você tem uma energia suficiente, principalmente para manter, né? Você tem energia para multiplicar esses 100 milhões que você vai receber ou você vai só gastar? Né? Você vai pagar ativo ou pagar passivo? Né? Você vai gastar com comidas super luxuosas para depois você ir no banheiro e apertar a descarga, ou você vai construir mais negócios e fazer 100 milhões e se tornar um bi? Né? Então, o que na verdade está mandando na cabeça da pessoa para que se ela faça isso ou não, né, é o tanto que ela dá de importância para aquilo. Né? Tem pessoa que vai chegar para fechar um contrato e você vai falar 50 mil e ela vai assustar, ela vai ficar assustada, não, é muito dinheiro, para mim é muito dinheiro. Ela ficou assustada, né, com ela mesma, por quê? Porque se ela realmente quiser ficar rica, 50 mil reais não assustaria. Né? Não estou falando que é troco de pão, porque não é, jamais vai ser, mas não assustaria. Né? Ela entenderia que, pera, talvez se um dia eu quiser ganhar 100 mil reais, talvez valha a pena eu investir 50 mil numa mentoria, ou 50 mil numa pessoa que vai mudar, vai transformar o meu negócio. Entende? A pessoa ela não consegue correlacionar esse tipo de coisa porque ela ainda não entendeu o valor que ela está recebendo. Ela não entendeu o que vai acontecer com o futuro dela. Né? Ela gasta vários anos gastando com bebida, gastando com festa, gastando com aplicativo de streaming, gastando com compra na internet, gastando com vários supermercados, só compra besteira. Beleza, é anos e anos fazendo isso, né? Anos e anos vivendo nesse sentimento de escassez, sentimento de pobreza. Tá? Não vem falar pra mim que salsicha com macarrão é riqueza, que não é, cara. Não tem jeito. Não tem jeito de você falar que é riqueza. Entende? Não tem jeito. Não se engane. Nuggets frito não é riqueza. Entenda. Não se engane. Não se engane. Você não está tendo os nutrientes suficientes dentro do seu corpo. Como que você vai querer que a sua realidade seja próspera se dentro do seu corpo você não está mantendo essa energia alta? Né? Como que você quer ter uma energia alta de ter 1 milhão, de 100 milhões e você fica aí, não, eu quero ter, mas
você não sai para dar uma corrida, para jogar essa energia para fora, para o universo entender e pensar, cara, ele jogou para fora, agora eu vou entregar mais para ele. Aí no outro dia você não vai só correr, você também faz um vídeo, você também cria um negócio, cria um produto, você cria um modelo de negócio para algum empreendimento do seu bairro, que transforme esse empreendimento, mude, transforme a vida das pessoas. Entenda, você é uma máquina de prosperidade já, em natureza. Se você plantar, se você plantar uma macieira, em um ano, a média é de 30 mil maçãs. Se você plantar 100 macieiras, você vai ficar milionário só com maçã, cara. E você não precisa nem ter a terra. Se você for pro meio do mato, onde ninguém habita, e tiver peito para fazer isso, tiver peito para sobreviver dessa forma, você vai ficar milionário. Foi o que Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Por quê? Porque se você ficar aqui, Abraão, pega a visão. Se você ficar aqui, Abraão, aquilo que você acha que é realidade vai começar a te consumir. E você não vai ver a verdade que você é. A verdade da prosperidade que você sempre foi. A energia que você sempre teve. Você está aqui em Ur dos Caldeus, quem não sabe, Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma grande capital da Mesopotâmia, vamos dizer, o Vale do Silício naquela época, Ur dos Caldeus. Era a agricultura, era a roda, era a cerâmica, mas era o mais evoluído. A gente está falando do mais evoluído. A gente está falando de quase um tempinho atrás, caçadores-coletores. E aí você vai para Ur dos Caldeus, os pessoal já tinha até política na cidade. Entende? Então Abraão, ele estava rodeado de pessoas muito importantes, pessoas muito inteligentes, que aos olhos dele tinha muito valor. E Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não ia mostrar quem Abraão era. Deus ali, naquele momento, ele ia mostrar só a terra, foi o que ele fala. Vai para lá, que é para... Não para lá, que ele não dá o sentido, mas ele fala, vai que eu te mostrarei a terra. E no meio do caminho, o homem, ele entende que Deus, ele não está ali para mostrar a terra de Abraão. Ele está ali para mostrar Abraão. Porque Abraão, ele está olhando para o mundo e pensando, isso aqui, como que eu vou sobreviver? E ele não entendeu que ele faz parte do mundo. Ele não entendeu ainda que a palavra que ele fala, as pessoas entendem. Sabe por quê? Porque é a mesma energia. Mas não precisa ser a mesma frequência.